Agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui mais uma sexta-feira, mais um autor convidado, trazendo sempre mais aprendizado, mais conhecimentos. E você também está convidado a participar com a gente através aqui do nosso Facebook, onde você pode enviar o seu comentário, a sua dúvida, né? Para a gente poder estar dividindo aqui com o nosso autor convidado, que hoje é Marcos Araguari de Abreu. Ele é graduado aqui, vamos achar você aqui, Marcos, em Direito pela Universidade de São Paulo, né? Ele tem uma especialização em Gestão de Segurança Pública pela Escola Superior de Polícia Civil do Paraná, um mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste e atualmente ele está, né, concluindo esse ano o doutorado em Evolução Histórica das Instituições Policiais no Brasil. Ele é delegado de polícia, já trabalhou em São Paulo e atualmente é delegado aqui de Foz, do Iguaçu, onde ele fez uma pesquisa, né, participou aí, conhecendo, estando nesse meio, né, e o título do livro dele é Subcultura Delinquente na Tríplice Fronteira. Além da fronteira entre o crime e a repressão. Então a gente vai estar hoje conversando bastante sobre esse assunto e a gente primeiro gostaria, né, de dar as boas-vindas para você, Marcos. Muito obrigado. A gente vai estar aqui discutindo, esse tema é um tema difícil, né? Assim, a gente tem que admirar a sua dedicação a esse trabalho, porque lidar com a criminalidade realmente não é um trabalho fácil, né? Agora, você, no seu livro, você colocou no título, bem chamativo até, né? Subcultura delinquente. Você fez uma pesquisa bastante ampla sobre isso, adequou isso, né, para o contexto de Foz do Iguaçu, mas assim, eu achei muito bacana essa parte inicial, onde você faz toda uma contextualização histórica, né, até da delimitação da tríplice fronteira e essa questão de segurança, né. Eu até tinha uma dúvida, porque para mim, você coloca lá segurança nacional e defesa da soberania como sinônimos, né? Então, ou seja, eu tinha uma noção diferente disso. Então, em questão de segurança nacional, a tríplice fronteira, ela sempre foi uma preocupação, não é isso? Exatamente. Na realidade, Foz do Iguaçu é uma cidade, é uma região extremamente sensível para o Brasil, né? Tanto que nós podemos observar com assim, muita facilidade que em Foz do Iguaçu estão instaladas todas as forças de segurança, tanto federais como estaduais, todas as forças de fiscalização e as 3 forças armadas estão aqui, né? Marinha, Força Aérea e o Exército, de maneira muito presente, né? Eu vi isso, só uma dúvida, isso não é então praxe, não é comum que em outras fronteiras do Brasil ocorra? Não, claro que há, né? Mas da maneira como ocorre em Foz do Iguaçu, com a importância, né, que é dada, inclusive, para as delegacias de polícia, para os destacamentos de polícia militar, para o aparato das Forças Armadas em Foz, acredito que seja bastante mais incisivo aqui em Foz do Iguaçu. Pelo trânsito de pessoas, pelo número de pessoas que frequentam a cidade, pela proximidade aqui com o Paraguai, enfim, com o comércio com o Paraguai, com a Argentina, né? E também pela característica turística de Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu é um local sui generis, né? Diferente das outras fronteiras. Como dizem, né, a fronteira mais movimentada do Brasil, realmente acredito que seja, né? E isso traz aí um caldo cultural, um caldo social, uma ambientação criminológica também muito interessante. Propícia mesmo, né? Exatamente. Para poder desenvolver essa criminalidade, que também está muito relacionado com a questão comercial, né? Você coloca aqui também que o fato dessa facilidade de contrabando que existe na região, principalmente do Paraguai, né? Esse trânsito todo aí, ilegal, né? De mercadorias, isso favorece muito a criminalidade aqui, né? E essa já é uma primeira, né? Exatamente. Mas, na verdade, a nossa pesquisa
ela já tem, bom, o livro em si tem mais ou menos um ano e meio já que nós estamos trabalhando com ele, divulgando, enfim, fizemos o lançamento na Feira do Livro em 2017, né? Epígrafe Editora, exatamente, né? com a editora Epígrafe, com o nosso amigo Hernani, a Gisele, né? E a ideia realmente do livro, que é uma adaptação de uma pesquisa acadêmica feita durante o nosso mestrado aqui na UniOeste de Foz do Iguaçu, no programa Sociedade, Cultura e Fronteiras, né? A ideia do livro é justamente trabalhar a questão social, cultural e criminológica simultaneamente, né? E a ideia de subcultura, a gente tem explorado isso bastante. Ela, num primeiro momento, quando nós falamos de subcultura, o prefixo sub, né, colocado na frente ali da palavra cultura, dá a ideia de uma cultura inferior, não é isso, né? E a gente procura explicar isso no livro e deixar claro, porque durante também todo o processo de pesquisa, os professores mesmo, as pessoas que tinham acesso ao projeto de dissertação, ali já falavam, mas esse termo aqui ele não é muito, né, unívoco, né? Ele tem vários sentidos, né? Então, nós tivemos que explicar que subcultura, na verdade, a subcultura delinquente, ela é uma teoria criminológica, né? Ela não é um termo assim, que se pode usar vulgarmente, né? Ele é um termo técnico, né? Então, por isso que, na verdade, o livro, ele, claro, atinge qualquer estudioso, qualquer pessoa que quiser saber mais sobre o crime na fronteira, ele vai atender essa pessoa, a curiosidade dessa pessoa. Mas ele é um livro técnico, né? Então eu sempre digo isso, é um livro técnico, ele é uma pesquisa acadêmica. É complexo, né? De ler. Exatamente, ele é técnico, né? Exatamente. Então, muitas vezes vem um amigo que não é da área, uma pessoa que se interessa e fala, poxa, mas tem certos pontos que é um pouco difícil de entender. Exatamente. Mas é porque é um livro técnico, né? Um livro acadêmico, enfim, e que trabalha justamente a questão da cultura criminal, da ambientação criminal que se formou ao longo da história na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu, né? Que é resultado num primeiro momento, de todo um processo que Foz do Iguaçu, pelo qual Foz do Iguaçu passou durante um período grande de tempo, principalmente o começo dos anos 80 até o início dos anos 90, que envolveu a prática do contrabando, né? O contrabando em massa, os sacoleiros, enfim. Tudo isso trouxe para Foz uma rotulação, né? de cidade perigosa, de cidade do contrabando, de cidade da muamba, né? E automaticamente atraiu para Foz do Iguaçu toda uma atividade criminógena, que gera crime, né, que gera crime violento, inclusive, né, gera homicídio, por exemplo, e que transformou, por muito tempo, Foz do Iguaçu numa cidade que era vista como extremamente violenta. Exatamente. Né? Agora, sabe que você trouxe uma informação. Porque a gente, quando pensa em criminalidade de Foz, a primeira ideia que vem é o contrabando gerou isso, mas na verdade essa origem não é só daqui. Então ele também atraiu, vamos dizer assim, criminosos. Então isso e grandes comércios, vamos dizer assim, né, de eletrônicos, por exemplo, né, e isso é uma realidade, né, que acontece em Foz do Iguaçu. E que Foz do Iguaçu irradia, né, para outras cidades, para outras localidades, né? Então, quando nós passamos a entender que o contrabando ele, envolve não somente a fronteira, mas envolve, sobretudo, uma rede de pessoas que tem a sua subsistência, vamos dizer assim, de alguma forma ligada ao contrabando, então aí a gente começa a entender a importância disso na fronteira, né? Então, Marcos, é interessante você falar, porque eu penso assim, a própria pessoa, o laranja, por exemplo, a gente, coloquialmente, ou no dia a dia, a gente até entende quem seria essa pessoa, né? A hora que você põe esse olhar desse estudo e você envolve, vai estudar quais são os papéis, né, de cada pessoa que está envolvida ali no contrabando, essa pessoa é uma criminosa, né? Vamos colocar assim, literalmente, ou de acordo com a lei, né? Ela está agindo ilegalmente, ela está fora. Se ela tá agindo ilegalmente, ela é uma criminosa, a gente pode chamar assim. Do ponto de vista legal, mas socialmente, sim, né? Culturalmente, a gente não vê assim, né? Do ponto de vista legal, e a gente não trabalha apenas com ele, né?
as relações sociais são extremamente complexas, né? Nós não podemos levar uma das várias pontas, são várias né? pontas. Então, assim, na verdade, o contrabando, ele é claro, ele é reprimido, né, por motivos sociais, por motivos econômicos, ele é reprimido intensamente no Brasil, e ele é por muitas vezes considerado, por quem está dentro da lógica subcultural, né, da lógica delinquente, ele é considerado um crime menos importante, né? E eu até trabalho tento explorar bastante isso no texto, né, de que a pessoa, como você uma função ou um papel de heroísmo, na verdade, né? Eu estou lutando contra tudo e contra todos para conseguir trazer a subsistência para minha família, né? Então, eu estou trabalhando e a polícia está me reprimindo, ou a Receita Federal está me reprimindo. Então, isso é um jogo, isso é uma existencial da pessoa, em que ela se vê num constante paradoxo, né? Uhum. Tendo que trabalhar, tendo que trazer o sustento, e, simultaneamente a isso, né, se vendo como reprimida pelas forças de segurança. Né? Isso é uma das vertentes do livro, né? Uma das linhas que nós seguimos na argumentação do livro, inclusive. Né? Então, outras linhas a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Se o amanhã vai brilhar para você, Ademilar, consórcio imobiliário, tem a resposta. E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Ademilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para sexta-feira, dia 18 de janeiro. Costela de boi ripa ao quilo, R$ 8,99. Bisteca suína ao quilo, R$ 6,98. Leite longa-vida Frimeza 1 litro, R$ 2,49. Arroz Rampinelli 5 quilos, R$ 9,88. Queijo mussarela pedaço Dom Pedro quilo, R$ 14,90. Cerveja Conte 269 ml, R$ 1,49. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente, não vendemos no atacado. Consalter, o super amigão. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O
restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. De volta aqui no Entre Livros, conversando com Marcos Araguari sobre a subcultura delinquente na Tríplice Fronteira. Marcos, você falou da questão da subcultura. Eu acho importante a gente falar um pouco, porque realmente, para quem é leigo, para quem não conhece esse termo, a gente tem essa impressão, mas ele é muito mais profundo, é uma teoria. Você poderia falar um pouquinho dessa teoria, para a gente entender assim, a essência da sua pesquisa? Sim, a teoria da subcultura delinquente, ela foi elaborada por um criminologista chamado Albert Cohen. Ele é um criminologista americano, e ele fez uma pesquisa, de várias pesquisas que ele fez, uma delas sobre violência juvenil nos anos de 1950 a 1960 nos Estados Unidos. E ele detectou alguns perfis desses delinquentes, enfim, e desenvolveu essa teoria que, em resumo, ela diz que a pessoa que pratica, né, um ilícito, o que vem a delinquir, ela faz parte de um grupo, de um recorte da sociedade. Então, transplantando essa noção, né, de recorte social, de grupo, enfim, de nicho social para a realidade de Foz do Iguaçu, a gente conseguiu detectar essa subcultura justamente nos nichos em que se praticam os crimes de contrabando. Né? Esses nichos são os que irradiam essa cultura do crime. Então, foi esse o transplante, né, da teoria. Então, claro, há críticas a esse procedimento de você utilizar um modelo de uma realidade para explicar outra, mas dentro da criminologia, a teoria da subcultura ela já está, vamos dizer, consolidada, e ela já foi utilizada por outros estudiosos para explicar outras realidades. Então, levando em consideração isso, e que é uma teoria já consolidada há mais de 70 anos, né? Então nós entendemos que era interessante utilizá-la para tentar analisar e entender a realidade de Foz do Iguaçu. Claro, isso é um ponto de vista. Isso é um ponto de vista que não só envolve a área da criminalística, mas a área da sociologia também, né? Porque para você entender isso, você tem que entender o contexto social, e aqui você mostra muito bem, não só a questão social, a questão histórica, né? O que faz com que aquele ambiente, aquela região em específico, se torne mais perigosa do que uma outra região, por exemplo, né? Tem uma explicação que tem um fundo aí histórico, cultural, não é isso? Exatamente, porque, na verdade, o que acontece dentro do nicho subcultural, ou do recorte subcultural, as pessoas que participam dessas lógicas, né, subculturais, nos casos, os contrabandistas, as pessoas que estão relacionadas com eles, os outros criminosos também, né, elas têm, vamos dizer assim, elas acabam agindo a partir de certas matrizes de comportamento, né? Então, no livro tem um recorte interessante ali de uma história que nós contamos, né, ali do Porto Belo, né? Pode contar, que é a história de um criminoso, né, que ele foi morto, né, aqui em Foz do Iguaçu. Na época eu era chefe da delegacia de homicídios, então eu pude acompanhar isso assim, muito perto, né? E quando nós fomos entrevistar ali as pessoas envolvidas, né, com as testemunhas, os suspeitos, enfim, nesse crime, e tudo isso nós fizemos com autorização judicial, tá, né? Então, inclusive transplantamos aqui pro livro isso tudo, tirando os nomes, enfim, para não ferir aí nem o ego de ninguém, na verdade, né? Mas essa pessoa que morreu, quando nós fomos pesquisar por qual razão
ela tinha morrido. Nós descobrimos que ela foi assassinada por um outro indivíduo que também acabou sendo assassinado, né, um tempo depois, né, e que o motivo do crime era que eles trabalhavam juntos já há algum tempo no contrabando, né, no contrabando de mercadorias, e em determinado momento eles se desentenderam e o assassino, né, aquele que se tornaria depois o assassino, ele se desgarrou desse grupo, ele foi, vamos dizer assim, desenvolver sua atividade criminal em outro local, né, e acabou sendo preso. Né, em determinado momento acabou sendo preso, e ele entendia que essa pessoa com quem ele trabalhava, que depois ele veio a matar, deveria arcar com os custos do seu advogado, né, e do processo criminal como um todo, ali ajudá-lo, vamos dizer assim, socorrê-lo, né, e a pessoa ali, que era na verdade uma pessoa proeminente ali no meio de contrabando, falou, não, eu não vou ali te ajudar, não vou pagar os seus custos aí de advogado, ou ajudar a tua família, enfim, porque você foi preso em uma atividade que não dizia respeito à nossa atividade de grupo contrabandista, né? Então olha como isso é interessante, como existe uma lógica interna, né? E aí eles se desentenderam por conta disso, e o indivíduo acabou assassinando ali, então, o seu ex-parceiro, né? E acabou sendo morto posteriormente também, em uma outra situação, e o assassino desse rapaz também acabou sendo morto. Foram 3 homicídios ali relacionados a um mesmo fato, né? Então, assim, como isso, a gente começou a entender como existe, vamos dizer, um padrão de comportamento, né? Um padrão subcultural realmente, né? Diferente das pessoas que estão fora, que estão alheias a esse contexto, né? Mas é interessante também reparar como a existência desses nichos subculturais influencia também a sociedade como um todo, Foz do Iguaçu como um todo, né? A ponto de Foz do Iguaçu ser considerada uma cidade violenta, a ponto das pessoas, vamos dizer assim, os cidadãos que não se envolvem com o crime, entenderem que o crime é setorizado, está em determinados locais, como isso está presente no nosso cotidiano, né? Sabe que eu morei no Rio, né? E assim, no Rio, se você está fora do Rio, o Rio de Janeiro é uma cidade onde o crime vem das organizações criminosas, as facções, né? Inclusive brigam entre elas e tudo mais, tem o domínio de determinados morros, regiões, favelas e tal, mas enfim, não é o que acontece em toda a cidade, é setorizado, mas a cidade ela é vista, né, com esse padrão. Foz do Iguaçu também, Foz do Iguaçu é a cidade do contrabando, então para quem está de fora, podem até ter outros crimes, ok, mas olha, o contrabando é o que está preponderando na cidade, né? E o interessante é você pensar que isso vai gerar outros crimes, né? A partir do contrabando nascem aí essas organizações também, né? Que a gente pode, não sei se a gente chama isso de organização criminosa também, mas sim, dali se originam outros tipos de crimes, né? Que aí não é só o contrabando, aí vem tráfico de armas, aí vem, né, homicídios, e aqui você fala muito dos jovens, né? Tinha um índice, eu me lembro que o índice era altíssimo de jovens mortos. Nós somos os campeões aqui, 2 anos seguidos, né? Direto, não é isso? Se não me engano, nos anos 2004 e 2005, ou 2003, 2004, nós fomos aí, Foz do Iguaçu liderou, né, na morte de adolescentes, né, o ranking nacional, né? E tudo isso relacionado ao contrabando? Olha, tudo isso relacionado ao ambiente subcultural. Ao ambiente subcultural, né? Exatamente, né? Isso que aí que é vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Nós não podemos culpar o contrabando como se ele fosse como se ele fosse um ente abstrato ou um ser vivo, né? Um monstro ali, né? Na verdade, o contexto subcultural, né? As pessoas acabam se regendo os seus atos a partir de padrões de comportamento pautados pelo crime, né? E isso acaba contaminando, vamos dizer assim, todas as ações, né, dessa pessoa, a ponto de ocorrerem homicídios, de ocorrerem tentativas de homicídio, um incremento da criminalidade. Quer dizer, existe uma ambientação subcultural que... Então, se é fácil para uma coisa, vai ser fácil para outra. Exatamente, isso é uma percepção muito interessante. Se é fácil para eu trazer uma arma, é fácil para eu trazer um eletrônico, é fácil para eu trazer drogas, enfim, e isso, um ambiente em que se percebe a normalização das condutas criminosas, né? É isso que vamos dizer assim, essa percepção
eu demorei a ter, muito tempo para ter, né? Eu fui delegado de homicídios desde 2006 de 2009, desculpe, a 2015, né? Então, eu comecei a fazer o estudo ali do mestrado em 2013, né? E isso, na verdade, um dos motivadores do estudo foi justamente quando o meu lado profissional acordou para essa dificuldade, né? E que a questão jurídica, a questão policial meramente, não soluciona o problema, né? E é isso uma coisa que eu tento trazer no livro, né? Não adianta a gente pensar que pura e simplesmente a culpa é dos órgãos de segurança. Não é, né? Existe uma situação sociocultural instalada, né? E é essa situação sociocultural que movimenta, né, toda a criminalidade. Estamos aqui, então, com o delegado Marcos Araguari e Eduardo Henrique Sebastião também entrou aqui no nosso Facebook. Você sinta-se à vontade para entrar também, né, dar a sua contribuição, fazer o questionamento que você tiver vontade, e a gente vai dar aí uns minutinhos para os nossos comerciais. Voltamos daqui a pouquinho. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. O ex-ministro da Defesa Joaquim Silviluna foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de diretor-geral da Itaipu Binacional. A nomeação de Joaquim Silviluna para a direção de Itaipu faz parte da estratégia do governo Bolsonaro de colocar militares em postos de comando das estatais. Segundo ele, o cargo é estratégico para o Brasil e requer uma boa bagagem de experiência em gestão. De acordo com Silviluna, o convite para ocupar o posto foi feito no mesmo dia em que transmitiu o cargo de ministro da Defesa para o general Fernando Azevedo. No último dia de governo, em 31 de dezembro, o ex-presidente Michel Temer nomeou o ex-ministro Carlos Marum para o Conselho de Itaipu. A nomeação enfrentou resistência entre integrantes do governo Bolsonaro, mas o atual presidente decidiu manter Marum a vaga de conselheiro. RCI. As ações do governo municipal de Foz do Iguaçu seguem em ritmo acelerado na região do Porto Meira, área sul da cidade. Na manhã de quinta-feira, o prefeito em exercício Nilton Bobato visitou alguns canteiros de obras e conversou com a comunidade. Somente nesta região, os investimentos passam de 8 milhões e 500 mil reais. A região sul também é contemplada com as construções de 2 novos CMEIs nos bairros Carimã e Porto Meira, antigos Jardim Buenos Aires e Profilurb 2, e a reconstrução do CMEI Moraci Favassa, que funciona no complexo do antigo CAIC. Após a reestruturação, a unidade terá capacidade para atender mais de 200 crianças em período integral. Atendendo o antigo pedido da população, também está em andamento a construção de uma nova UBS na região, que deve atender mais de 6 mil pessoas. RCI. O mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento publicou o edital referente à seleção de aluno especial para disciplinas optativas. Para o primeiro semestre de 2019, são ofertadas 18 vagas em 6 disciplinas voltadas para formados em qualquer curso de graduação reconhecido no país de origem. As inscrições não apresentam custo e devem ser realizadas de 20 a 23 de janeiro, exclusivamente por e-mail. O resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro e a matrícula dos selecionados será realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro na Unila PTI. Nessa modalidade de ingresso, o estudante pode cursar disciplinas individuais sem necessidade de fazer a seleção regular. Posteriormente, caso o aluno especial se torne regular, as disciplinas cursadas poderão ser aproveitadas. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e esse é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. 13h31. Aviso de desligamento programado da Copel. A Copel informa que vai realizar serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica, por isso haverá interrupção no fornecimento de energia no dia 22 de janeiro,
terça-feira, das 10h15 até as 12h15, no município de Foz do Iguaçu. Esse desligamento programado vai afetar parte das seguintes regiões: Rua Mogi-mirim. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. Para mais informações, consulte os desligamentos programados através do site www.copel.com ou pelo Copel Mobile. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nosso kit instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conversando com o Marcos Araguari sobre aqui a nossa região, né, trinacional, vamos chamar assim, tríplice fronteira. Você estava colocando para a gente aqui a questão da subcultura. Ela tem uma incorporação aqui, mas ela, quando extrapola o ambiente de Foz do Iguaçu, a reação é diferente, não é isso? Fala um pouquinho. Exatamente. Nossa, isso é uma coisa também bastante interessante e é um reflexo dessa ambientação. Uma coisa que eu quero deixar clara é assim, o fato de nós constatarmos e a existência de um ambiente subcultural e utilizarmos uma teoria criminológica da subcultura delinquente para tentar explicar a realidade não nos faz piores do que ninguém, né? Então não é porque nós tentamos entender a nossa realidade local aqui de Foz do Iguaçu através de uma teoria criminológica, não significa que nós somos a pior cidade do mundo que só pode ser entendida por esse ponto de vista, não. É uma das contribuições, né, que nós podemos dar. Mas a região de fronteira produz necessariamente relações diferentes das relações de outros centros, né, de outros centros habitados, vamos dizer assim. E nós somos, e assim, quando nós falamos nós somos, é porque eu já me considero morador antigo aqui de Foz do Iguaçu, estou aqui já faz 10 anos, né? Então, as pessoas enxergam a cidade, enxergam a fronteira como um ambiente de crime, né? Agora, é interessante notar que enquanto nós estamos falando de nós mesmos, né, do contrabando, do laranja que está passando a ponte, isso, em princípio, é tolerado, as pessoas sabem que, vamos dizer assim, as pessoas entendem assim, nós sabemos que é assim. Né? Isso é uma fala muito recorrente, inclusive. Olha, as coisas são assim mesmo, aqui tem o contrabando mesmo, tem o Paraguai aqui perto e tal. Mas quando isso extrapola, quando as pessoas, vem a grande imprensa nacional, por exemplo, falar da cidade e retratar o contrabando, retratar a violência, isso é cobrado. Não, nós não podemos ser vistos dessa forma. Então, isso é um paradoxo, o que eu falo, é uma bipolaridade aqui da fronteira, né? É uma dualidade de entendimentos aqui da fronteira. E um episódio muito interessante, eu destaco bastante ele aqui no livro, que ajuda a entender isso e que é um reflexo muito claro desse ambiente subcultural, é o caso da homenagem que foi feita a Foz do Iguaçu, se não me engano, no ano de 2014, por uma escola de samba, lá de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. A escola de samba chamada Tom Maior. Eles escreveram, né, os compositores do samba enredo, escreveram uma letra para o samba enredo, em que destacavam ali, né, a corrupção policial, destacavam o contrabando, utilizavam, acho que palavras, né, assim, muamba, ou o jeitinho brasileiro, na ponte da amizade dá para negociar, aquele tipo de coisa assim, pejorativa realmente, né?
E isso, quer dizer, é aquela coisa, todos nós sabemos que isso é uma lógica subcultural, né, que é combatido pela polícia diuturnamente, que algumas pessoas aceitam mais, outras aceitam menos, existem forças de segurança que estão atuantes contra isso, há uma ilegalidade embutida, e mais no discurso social local isso acaba sendo aceitável, vamos dizer assim, né? E quando uma escola de samba, né, o alienígena, que eu disse, aquele que está fora da Terra, vem e fala para nos homenagear, né, isso houve uma reação automática e imediata aqui da comunidade de Foz do Iguaçu, através dos seus representantes na Câmara de Vereadores, que repudiaram, né, a letra do samba enredo. Então, como isso é interessante, né? Como nós percebemos e nos percebemos integrantes, talvez até dessa subcultura, né, mais ou menos, né, porque quem pensa e quem está dentro da situação e pensa na situação subcultural é também integrante dela, né? Mas quando alguém de fora vem e nos alerta sobre o que os outros pensam de nós, aí é uma agressão, como a reação exatamente, nos parece uma agressão, né? Isso eu trago, inclusive, a letra do samba enredo, é bem interessante ali a maneira como se entende a fronteira a partir de fora, né? Marcos, tem duas pessoas aqui, o Eduardo Henrique Sebastião e o Kiko Sierik, é isso? O Kiko Sierik é o fotógrafo que nos brindou aqui com a fotografia da capa do livro, e com algumas fotografias que integram aqui também o livro, né? Essa capa ficou linda, né? Sim, que o Hernani fez, não, mas ficou linda. Sim, bem representativa. Sim, né? vale um elogio, né, para a editora Epígrafe, para o Hernani, para a Gisele, que fez a revisão do texto, e em especial aí para o Kiko, né, que foi o fotógrafo que na época nos auxiliou, forneceu aí as fotografias, enfim, e um trabalho muito bem feito, inclusive numa vista aérea aqui da Ponte da Amizade. Agora, sabe, Marcos, eu estava pensando, né? Essa visão de como as pessoas de fora veem Foz tem muita relação com a mídia, né? E o papel da mídia é muito importante nisso, né? Não só local, mas também de fora, né? Ou seja, como que a gente é visto? É a mídia que representa isso, né? Sim. Agora, essa mesma mídia, você coloca aqui, ela internamente é como se houvesse, não vou dizer uma conivência, mas é como se uma familiaridade, talvez, né? Porque também já está ambientada, a gente pode dizer isso. Na verdade, assim, em nenhum momento eu coloco crítica, né? Retrato o que é feito e o que é visto, e que, inclusive, quando eu era chefe da Delegacia de Homicídios, eu frequentava, né, os meios da mídia muito mais do que frequento hoje, né? Então a gente percebia que até uma boa intenção por parte da mídia, porque na verdade existem momentos em que, quando se retrata essa realidade, né, do contrabandista, daquele contrabandista que às vezes tem que sustentar a sua família a partir da atividade, né? Então é natural que aqueles que integram a sociedade local, tomem as dores, é claro, e também defendam e exponham esse ponto de vista da pessoa que depende daquela atuação ilícita, né? Mas que depende daquilo para sobreviver, né? Então, isso acaba gerando um processo de naturalização do que é ilegal, né? A gente tem uma outra autora também na Epígrafe, que é a Denise Paro, que é jornalista, e ela escreveu um livro sobre Foz do Iguaçu, a história de Foz do Iguaçu, e ela pôs um viés da questão da criminalidade em Foz do Iguaçu. Então, a gente tem aí também uma participação, né, importante mesmo da mídia. O Kiko aqui, olha, ele te mandou um abraço. Ah, sim, claro. Mandamos outro a ele também. Obrigado. Agora, eu ia te perguntar uma coisa que eu esqueci. Vamos ver o que eu ia falar. Vamos lá. A participação desses órgãos governamentais. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, você coloca aqui no livro, a gente tem as Forças Armadas, elas estão aqui, as polícias estão aqui, várias delegacias, né, e a gente tem a Receita Federal, que nem a gente, não é um órgão repressor, mas é fiscalizador,
E essas instituições todas, elas dialogam? Como que é o trabalho? Porque, ok, cada um tem o seu papel, mas a gente não é assim praxe, a gente não tem em outras localidades essa gama toda de representatividade aí, né, de instâncias aí que estão trabalhando nessa área, né? Como que é essa integração? Existe esse trabalho, ele é conjunto? Nesse ponto, a minha pesquisa de mestrado, ela toca a minha pesquisa do doutorado. A pesquisa do doutorado é sobre o processo histórico de formatação das polícias no Brasil, das forças de segurança no Brasil. Exatamente, no Brasil, né? Então, e isso da integração, enfim, ou da participação das polícias em atividades conjuntas, das forças de segurança, né? Na verdade, nós partimos de um princípio no sistema jurídico brasileiro, jurídico policial brasileiro, de que cada polícia, cada órgão policial ou cada órgão de repressão tem um papel específico, e isso está inscrito ali com uma maior ou menor clareza no texto da Constituição da República. O artigo 144, ele define quais são as polícias no Brasil: Polícia Federal, Civil, Militar, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, né? Então, grosso modo, são as polícias que atuam no território brasileiro. Em Foz do Iguaçu, nós temos a presença de todas elas, né? E mais as Forças Armadas, né? Agora, a questão eu sou muito crítico da palavra integração. Eu sou muito crítico da palavra integração. Seria o quê? Parceria? Né? Eu acredito o seguinte, que as polícias funcionam bem se atuarem especificamente nas suas áreas, âmbito, exatamente, e se mutuamente colaborarem umas com as outras. Entendi. Então, a palavra seria colaboração. Né? Porque integração, a integração, ela é muito propagandeada, né? Até pelos... porque a gente pensa assim, numa ação conjunta, por exemplo, tem alguma informação e aí se reúne lá a Polícia Federal com, entendeu, uma outra instância com outra. Eu pensava que haveria algum tipo de trabalho mais assim, mas isso não... Porque na verdade, assim, desenvolver operações ostensivas conjuntas não é integração. Entendi. Né? Operações. As operações intensivas, assim, intensivamente, atuar intensivamente em operações policiais de maneira ostensiva, isso não é, na minha opinião, não é integração. Então é só a semântica da palavra, mas é isso aí que eu quero dizer, operações. Essas operações, as operações são atuações práticas. Nós temos aqui inúmeros exemplos, né, de operações que acontecem, de bloqueio de estradas, né, de rodovias, ou outros tipos de operação. E isso, assim, é uma instância que define e aí chama as outras para participarem juntas. Sim, nós temos várias estratégias que podem ser tomadas pelo governo federal ou pelas polícias estaduais, enfim, uma convidando a outra, né, para participar. Mas eu gosto de utilizar a palavra colaboração, eu vou te explicar por quê. Porque cada instituição tem uma carga cultural também. Cada instituição trabalha de uma forma. Cada instituição ela foi moldada para trabalhar em determinado setor da segurança pública. Então, a Polícia Federal vai reprimir crimes transfronteiriços, o tráfico internacional de drogas, agora com as operações contra a corrupção tem um setor específico, né, como a Operação Lava Jato, por exemplo, né? As polícias civis vão trabalhar com os crimes de competência estadual, a Polícia Militar no policiamento ostensivo, a Receita Federal no combate ao contrabando, enfim. Cada instituição tem o seu papel, né? E eu não vejo integração. Eu não vejo eu vejo a colaboração, né? A colaboração entre elas, cada uma exercendo o seu respectivo papel. Integrar significa talvez unificar comandos, né? Ou criar instâncias para unificação de comandos, né? O que é mais complicado. Mas é que para mim isso não era muito claro, mas já... Perfeito. Então, a palavra não é integração, a palavra seriam operações, são ações conjuntas. Eu pensava em, assim, como que aconteceria, como que acontece essa atuação conjunta, atuação conjunta, entendeu? Mas, olha, a gente ainda tem mais um tempinho para a gente conversar, nós vamos dar mais um intervalo e voltamos com o último bloco, daqui a pouquinho. Entendi. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 13 horas e 46 minutos.
A Copel alerta: evite acidentes. Soltar balões é uma atividade proibida por lei por causa dos perigos que traz. Quando um balão cai sobre a rede elétrica ou dentro de uma subestação, pode causar curto-circuito e deixar até cidades inteiras sem luz. Evite acidentes. Soltar balões é crime e coloca em risco a segurança de todos. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Entre Livros, entrevistando Marcos Araguari de Abreu, delegado aqui de Foz do Iguaçu. E a gente tem também a Silvana Sete Barusso, que acabou de entrar. Silvana, olá para você. A gente estava aqui falando, então, sobre a participação como eu vou dizer, participação, né? A atuação dessas instâncias aí a gente pode dizer repressão ao crime, sim, não é isso? São as várias polícias, né? Sim. Como que, então, ocorre, assim, o papel, cada uma tem o seu papel, conforme você falou, mas quais seriam, então, esses papéis? Na região de fronteira... É diferente em outros lugares? Olha, o dia a dia, o cotidiano né? Mas, claro, as funções de cada uma das forças policiais é definida pela lei, a mesma, okay, né? Então, eu só quero deixar claro que eu não sou contra a integração, né? Não, eu sou a favor da colaboração. Eu né? que me expressei mal, não era essa palavra. É que o ouvinte às vezes pode falar, mas como é que um delegado é contra as polícias trabalharem juntas? Não, eu sou extremamente a favor ao trabalho conjunto, mas eu faço parte, inclusive, de um órgão que é misto, né? Eu trabalho hoje no GAECO, que é coordenado pelo Ministério Público Estadual, e tem a participação, a integração aí de outras forças, como a Polícia Civil, a Militar e a Guarda Municipal, né? E cada uma exercendo seu papel, aí sim nós temos uma integração, né? Aí nós temos um órgão só com todas as forças. Isso é integração. Isso é a verdadeira integração, então, né? Existe também, isso existe, né? Existe também, que é o órgão no qual eu trabalho, né? Mas ele não... eu achei que eu tinha dado uma bola muito fora. Não. Mas existe. Sim, existe. Mas o modelo de integração em que todo mundo trabalha no mesmo prédio, todo dia, com o mesmo objetivo, né? Trocando informações, na verdade, compondo um órgão só, né? E isso é o conceito de integração, a verdadeira integração. Ela ocorre no GAECO. Exatamente. Okay. Agora, as outras atuações conjuntas, enfim, eu prefiro denominar de colaborações, okay, né? De colaborações, porque realmente talvez seja mais técnico, né? Mas sou extremamente a favor tanto da colaboração como da integração, até porque participo de um órgão integrado.
Mas, na verdade, na fronteira existe uma atuação muito diferente também das Forças Armadas, né? Eu acho que isso é muito claro. A gente vê aqui o destaque que tem, por exemplo, um batalhão como o 34º Batalhão, né? Aqui no centro da cidade, né? Uma extrema visibilidade, exatamente, com uma extensão territorial dentro da cidade, no centro da cidade, né? E com uma importância estratégica para o Brasil, né? De estar aqui numa fronteira. E o emprego, né, desse material, né, desse material humano, né, nas operações ostensivas. Nós temos aqui várias operações ostensivas, né, que ocorrem, por exemplo, no fechamento das rodovias, da BR, né, operações que duram, inclusive, grandes períodos de tempo, né? E, além disso, nós temos uma atuação diferente e também semelhante da própria Polícia Federal, que inclusive tem uma base no Rio Paraná agora, né, já há algum tempo, né, que atua muito fortemente nesse combate. E, é claro, em regiões de fronteira, as forças federais, elas acabam tendo uma proeminência, né, por conta da natureza das suas funções, né, que é justamente o combate aos delitos transnacionais, transfronteiriços, a própria, vamos dizer assim, bloqueio às ameaças estrangeiras, enfim, claro que nós não temos nada concreto hoje aqui, né, acontecendo, nós não estamos em guerra e faz muito tempo que não estamos, né? Que bom, mas, né? Que bom, mas temos uma presença militar aqui na fronteira que é muito intensa, justamente para garantir esse tipo de segurança. E na fronteira, claro, as outras polícias acabam fazendo um papel residual, não atuam propriamente, né, no bloqueio da fronteira ou na fiscalização fronteiriça. As forças estaduais, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, e até a Guarda Municipal, que é uma força municipal, que tem uma atividade que se aproxima muito da polícia, né, é uma atividade ostensiva, uniformizada, com viaturas, com armamento, né. Essa atuação acaba sendo também muito visível porque toda a ambientação subcultural, tudo que é gerado pelo movimento de fronteira de contrabando, acaba repercutindo em homicídios, que são crimes de esfera estadual, em outros, como crimes de roubo, né, a contrabandistas, como crimes de furto, enfim, há um incremento também, quer dizer, toda a lógica subcultural da fronteira também acaba gerando um incremento de criminalidade em áreas que não dizem respeito à atuação das forças federais, né? Então, por isso, todas as forças de segurança aqui em Foz do Iguaçu têm uma atuação cotidiana muito intensa, né? E num combate, assim, vamos dizer assim, né? E muitas vezes invisível também, porque né? A gente só fica sabendo quando sai alguma coisa na mídia. Enquanto não sai nada, a gente não está vendo. Né, assim, a gente, que eu digo, nós, cidadãos que estamos aqui, residentes, né, a gente não vê essa atuação direta. Só uma dúvida, o Exército, por exemplo, a fiscalização das Forças Armadas, ela se dá aonde? É como fiscalizador o papel deles? Na verdade, o Exército, como Força Armada, tem o papel de garantir a soberania nacional e a defesa das fronteiras, né? Em situações especiais, há operações em que há o emprego desse material bélico humano para bloqueio de rodovias, enfim. Também é pontual, né? Num trabalho que seria um trabalho da polícia, vamos dizer assim, mas que é protagonizado pelas Forças Armadas, né? Inclusive, isso é muito frequente até no Rio de Janeiro, nas operações de garantia da lei e da ordem, enfim, né? Em que o Exército atua como realmente polícia, né? E isso na fronteira a gente acaba vendo, aqui em Foz do Iguaçu, pelo menos, uma proporção um pouco menor, mas um bloqueio de rodovias, essas operações em que há essa fiscalização mais intensa, com blindados, com homens mais fortemente armados, enfim, na fiscalização mais intensa do fluxo de pessoas. E a Polícia Rodoviária também, né? Sim. Teoricamente, em outros locais, ela não tem esse protagonismo todo que ela tem aqui. Por né? conta da BR-277, que é essa grande artéria, né? Vamos dizer assim, que percorre o Brasil, né? E esse grande corredor aí que permite o trânsito, né, de materiais ilícitos, né? Então, por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal tem um papel extremamente importante aqui na região de fronteira, não só nos bloqueios, né, nas apreensões, enfim, mas também na própria, em proporcionar a própria sensação de segurança para quem está, para o cidadão de bem que está transitando pela rodovia, né? Assim como todas as outras forças de segurança, né, que estão na fronteira também tem essa visibilidade, justamente, eu acredito também que seja uma ideia do Estado, da União,
notabilizar a atuação das forças aqui em Foz do Iguaçu, justamente por conta do movimento criminógeno que existe aqui, né? Até como repressão mesmo, né? Ou como inibição. Como inibição, menos, exatamente. Né? A questão também, você fala no seu livro de um termo, carnavalização da violência, né? Que a gente já relaciona direto com o carnaval daqui, mas que isso aqui tem um outro contexto, né? Você pode falar um pouquinho sobre o que seria essa carnavalização? Na verdade, um dos episódios, né, que protagoniza isso é justamente a questão da transformação desse discurso nosso, que é um discurso de que nós sabemos que acontece, mas temos que esconder, né? Não podemos que os outros saibam disso, né? Claro, isso é uma das vertentes da carnavalização da violência, mas também há a exploração da própria violência como objeto, vamos dizer assim, para venda, né? Uma coisa para que se utilizar para a violência como algo que não tem a importância que teria, né? Transformar a violência como uma característica banal da cidade, né? Então isso acaba acontecendo. A gente acaba se distanciando dos verdadeiros riscos, né, dessa violência, justamente pela banalização, que em boa parte também, alguns discursos, não só sociais, mas também da mídia, né, nos proporcionam no dia a dia. Mas é um termo, carnavalização, que decorre, também é um termo técnico, né, utilizado pelo Bakhtin, que é um filósofo russo, né, que não tem nada a ver com o Carnaval do Rio de Janeiro, exatamente. Mas aí eu acho que, para que se entenda bem, o nosso tempo também não é tão longo, né, para a gente explorar o conceito assim de maneira mais profunda, né, mas ele é muito bem explorado aqui no terceiro capítulo do livro, ele é muito bem explorado aí. Pode adquirir o livro, está à disposição nas livrarias, está lá na Epígrafe e também no site www.epigrafe.com.br. Mas a gente ainda tem alguns minutinhos. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar, até mesmo de recado para a população, o que a gente pode fazer para se sentir mais seguro, como que a gente pode aí estar ajudando na mudança dessa subcultura, né? A nossa atuação como papel, como indivíduo, também pode de alguma forma ajudar, não pode? Na realidade, eu acho que Foz do Iguaçu, desde que quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, cheguei em 2009, em março de 2009, aqui em Foz do Iguaçu, eu tinha uma impressão muito diferente do que eu tenho hoje da cidade. A cidade melhorou muito, né, em termos de combate à criminalidade. A atuação da Força de Segurança está assim, muito mais visível, muito mais profícua. A própria Polícia Federal também, com as operações que desenvolveu aqui na cidade. O GAECO também, né, teve um papel importante nisso aí também. A modernização das instituições policiais. Isso é, vamos dizer assim, uma coisa muito visível, muito clara para todos nós, né? Eu acho que o papel do cidadão é fazer o correto, né? Denunciar, quando presenciar um crime, não perder a capacidade de se indignar, né? Não achar que é normal praticar o crime, né? Não achar que é normal, isso aqui é normal. Eu acho que isso é o primordial para a mudança de pensamento, né? Em relação não somente à corrupção, né? Que hoje a gente sabe que é um mal que assola o país, mas que está sendo observado, está sendo falado, está sendo discutido, está sendo criticado. Então, o papel do cidadão é justamente não se calar. Eu acho que isso é o primordial, né? Denunciar, procurar, nós mesmos aqui no GAECO, né, temos nossa estrutura aqui com o Dr. Tiago, que é o promotor de justiça, que é o coordenador do órgão. Nós estamos também à disposição ali no GAECO. E, de uma maneira geral, eu acho que o cidadão, ele tem, como eu disse, ele não pode perder a capacidade de se indignar com o que é errado. Bom, então, olha, estamos encerrando o programa de hoje, assim, agradecendo muito, né, a participação aqui do doutor, né? Eu deveria ter te chamado de doutor desde o início, não é isso? Ele que é delegado aqui em Foz do Iguaçu, Marcos Araguari, e a gente conta com vocês, então, na próxima sexta-feira para o próximo Entre Livros.